Olá, seus lindos! Prazer, me chamo Guilherme e vamos para mais uma aula de equação do segundo grau. Essa é a nossa primeira aula de equação do segundo grau. Vamos entender bem a teoria e na próxima aula a gente vai fazer vários exercícios. Bora! Gente, uma equação do segundo grau é toda equação que pode ser escrita do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Ou seja, um passo anterior. O que significa ela ser de segundo grau? Significa que existe uma variável, uma letra, que esteja ao quadrado. Então, por isso que ela é de segundo grau. Então, temos A, B e C, que são qualquer valor, são números reais. Então, eles pertencem aos números reais. E o A tem que ser diferente de zero. Mas, contudo, no entanto, entretanto, todavia, B e C podem ser igual a zero. Não tem problema. Por que o A não pode ser igual a zero? Porque se o A for igual a zero, o x² vai embora. Então ela deixa de perder a característica de equação do segundo grau. Existem as equações de segundo grau completas e as incompletas. Primeiro, vamos iniciar a completa, que eu acho que era um pouco mais complicado. Então a gente vai estar com a mente fresca. Vamos iniciar a equação de segundo grau completa. Para resolver a equação de segundo grau completa, é uma receita de bolo. Então isso já facilita bastante, né? O que significa uma receita de bolo? Ela vai ser a fórmula de Bhaskara, que eu acredito que todos não, mas a maioria deve ter ouvido falar. Que ela é o quê? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Essa é a fórmula de Bhaskara, ok? Então ela já mostra o porquê da gente saber que o A ele vai acompanhar o x², o B ele acompanha o x e o C o termo independente. Por quê? Porque esse vai ser os valores que a gente vai pegar da equação para resolver essa equação, a fórmula de Bhaskara, que é uma das ferramentas de resolver a equação do segundo grau. Só que temos um termo que apareceu aqui que é diferente, né? Que é esse tal do delta. O delta ele é definido como b² menos 4ac. Então, para você resolver a equação do segundo grau completa, você precisa de resolver o delta primeiro. Então essa é a dica, vai resolver. Primeiro resolve o delta, pega os valores que está ali como o A, o B e o C, substitui, resolve. Pega isso e coloca na equação, na fórmula de Bhaskara. Perfeito? Só que, além disso, a gente vai ter duas raízes. Tá vendo que existe esse mais ou menos aqui do delta? Então vai ser uma onde o x vai ser mais, e vai ser o que? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x menos, que é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Por que a gente vai ter duas raízes? Porque ela é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau tem que ter duas raízes. Ela pode ser duas raízes iguais, idênticas. Como esse x mais esse x menos que eu chamei fosse iguais. Tipo, os dois deu 2. Perfeito. Mas ela não deixa de ser uma equação que vai ter duas raízes. Perfeito? Então, essas são a equação do segundo grau completas. Basicamente, vai ser esse modo que a gente vai utilizar para fazer. Ok? Eu não vou fazer exemplos agora, eu vou fazer na próxima aula, que eu vou fazer agora os exemplos das equações incompletas. Ok? E o que significa ela ser incompleta? O fato dela ser incompleta significa que está faltando um termo. Eu acho que isso é bem claro, né? Porque se ela completa é assim, incompleta, faltando um termo. Então, pode faltar o termo B ou o termo C. Vamos começar pelo quando o B é igual a zero. Ou seja, se o B é igual a zero, vamos ter uma equação do tipo ax² mais c igual a zero. Ok? Então vamos agora aos exemplos. Sem mais delongas. Ok? Então vamos lá. Exemplo. Letra A. Esse, como a equação do primeiro grau, são matérias que a gente aprende mais fazendo do que falando. Então, vem comigo. Vamos dar um exemplo que temos aqui 2x²
é igual a 8. Então, a gente viu lá na equação do primeiro grau que se esse aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Até aqui a gente sabe resolver, não tem nenhuma dúvida. Isso aqui é igual a 8 dividido para 4. E quanto que é 8 dividido para 4? 8 dividido para 4 é... Perdão, 8 dividido para 2. Eu falei 4, não sei porquê, eu errei aqui, perdoa, gente. Então, 8 dividido para 2 vai ser 4. Então, x é igual a 4. X ao quadrado é igual a 4. E como é que eu vou saber o valor de x? Que eu tenho que associar o x ao quadrado. Esse x que está elevado ao quadrado, ele passa para o outro lado como raiz. Então, isso aqui é a mesma coisa de dizer isso daqui, ó. X é igual a raiz de 4. E a gente sabe que a raiz é o quê? Qual é o número que vai ser ele vezes ele mesmo, que vai dar 4. Isso significa raiz. Nesse caso, é o 2. Então, vai ser igual a mais ou menos 2. Porque ela tem uma raiz real. Então, temos que a raiz de 4 é igual a mais ou menos 2. Perfeito? Então, vai ser dessa forma que você vai resolver quando o b for igual a 0. Então, agora vamos para o caso que o c é igual a 0. Como a gente pode ver aqui. Quando c é igual a 0, temos o ax ao quadrado mais bx igual a 0. Então, vamos resolver um exemplo. Então, vamos para o exemplo A.2. Então, seria o exemplo 2, vamos dizer assim. Acho que eu não enumerei muito bem. Mas a gente está aprendendo aos poucos. Com calma a gente chega lá. Vamos no exemplo que temos que x ao quadrado, ou 2x ao quadrado. Não, x ao quadrado. Vamos lá, x ao quadrado mais 2x é igual a 0. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma situação em que a gente chama-se colocar em evidência. Colocar em evidência é o quê? Quando você vê um termo que ele aparece nos dois termos, entendeu? Uma letra ou um número, nesse caso o x, né? Aqui o x ao quadrado mais 2x, sendo que x ao quadrado, só para a gente relembrar, é igual a x vezes x. Então, x ao quadrado é igual a x vezes x. Então, qual é o termo que aparece nessas duas parcelas? É o x. Então, eu posso colocar ele em evidência, posso botar ele para fora, abrir um parêntese, e todo termo que eu colocar lá dentro, eu vou dividir ele por x. Ou seja, se aqui é x ao quadrado, que é x vezes x, se eu divido ele por x, só vai ficar um x só. Então, vai ficar só o x. Mas, se aqui é 2x, se eu pego 2x e divido por x, corta o x com x, vai ficar igual a 2. Então, quem entra por parêntese vai ser o 2. Isso é igual a 0. Só que isso é uma multiplicação. Então, o que essa equação está dizendo para a gente? Que ou x é igual a 0, por quê? Porque se x é igual a 0, x vezes esse parêntese vai ser 0. Então, 0 vezes o parêntese é 0. Só que eu tenho uma outra forma de ver isso. A forma que se o parêntese for igual a 0. Se o parêntese for igual a 0, temos que x mais 2 é igual a 0. Então, qual é o valor de x? O 2 está somando, passo para o outro lado subtraindo, porque eu quero isolar ele. Então, temos que x é igual a menos 2. Logo, a gente agora obteve as raízes da equação. Que eu lembro que eu falei que sempre são duas. Elas podem até ser iguais, mas a gente precisa ser duas. Então, temos que essa equação vai ser 0 quando x é igual a 0. E a outra é quando x é igual a menos 2. Por quê? Porque se o parêntese for 0, vai fazer toda a equação ser 0 porque é uma multiplicação. Perfeito, gente? Na próxima aula, a gente vai fazer exemplos da fórmula de Bhaskara. E talvez eu traga mais algumas questões com relação às equações incompletas. Outro adendo que é muito importante, essas equações, elas também poderiam ter sido feitas da forma incompleta pela fórmula de Bhaskara. Só que daria muito mais trabalho. Então a intenção é a gente conseguir bater o olho e conseguir resolver elas. Perfeito? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Qualquer coisa, só deixar os comentários, curte, segue a gente. Vai dar uma força. Até mais. Fui!